no louvor, Deus na adoração. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Deus, que derrame dos céus fogo e unção sobre a vida dele nessa hora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. É isso, vai para cima. Aleluia. Como é que vocês estão, Legacy Rocket? Glória a Deus. Tomar um pouquinho de água e depois de cantar 6 músicas dá uma secura. Primeiro eu gostaria de dizer que para mim é uma honra e privilégio ter sido convidado pelos líderes de vocês a estar trazendo a palavra nessa noite. E para mim é uma honra extrema Deus confiar em mim, trazer a palavra a vocês, porque eu realmente acredito que há um poder geracional e que Deus faz cada vez mais a cada nova geração. Eu sei que muitas vezes nós temos ouvido coisas que não são tão agradáveis ou tão positivas sobre a geração de hoje, mas na verdade eu creio que isso é apenas uma estratégia do mundo para tentar parar vocês. Mas eu creio num Deus Todo-Poderoso, que vai usar vocês muito além, muito mais do que as gerações passadas foram usadas. Aleluia! Quem aqui gosta de séries e filmes? Glória a Deus, eu também gosto. Eu brinco que eu me considero um cinéfilo. A minha esposa está aqui, a Larissa, e quando a gente namorava, nós iríamos no cinema toda semana, sem erro. E eu trouxe uma história que eu amo muito, da palavra. Ela ocorreu há mais ou menos 2.600 anos atrás, lá no reino da Babilônia. É uma história que, se você não ouviu, acredito que você vai gostar de ouvir hoje, porque o roteiro dela é muito melhor do que muitas das séries a qual nós assistimos. Nem Netflix conseguiu adaptar esse roteiro ainda. E nós vamos ler então a mensagem. Se encontra em Daniel 3. São bastante versículos, mas não assusta não. Eu vou ler rapidinho. É do 14 ao 29. Eu vou ler e nós vamos então contextualizar. Glória a Deus pela vida da mídia. Aleluia. Eu vou ler nessa versão com vocês, então vamos lá. Daniel 3, versículo 14 diz assim: Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, então imediatamente serão atirados uma fornalha em chamas e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou e deu ordens para que ele fosse a fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal, ou do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções e turbantes, e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Enquanto não estavam queimados, não havia cheiro de fogo neles.
Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Aleluia. Repita: nenhum outro Deus. Aleluia. A gente lê um pouquinho, e como eu disse, essa história, contextualizando um pouco, aconteceu 2.600 anos atrás, quando o reino da Babilônia invadiu Jerusalém, venceu os israelitas e levou o povo escravo. Sadraque, Mesaque e Abidnego, segundo a Bíblia, eram 3 jovens. Eles eram jovens, assim como vocês. Aleluia. E eles não eram qualquer escravos. Foram levados cativos, junto com o seu povo. Mas o rei Nabucodonosor, ao qual nós estamos lendo, ele deu ordem para que se selecionasse alguns jovens das melhores famílias, os jovens mais perfeitos de Israel, para que fossem treinados e servissem ele em sua casa. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego foram treinados por 3 anos, aprendendo sobre a língua, sobre a cultura daquele povo. E eles serviam então na casa do rei Nabucodonosor. A estátua, só por curiosidade, eu amo a história, a estátua ela tinha 3 metros de largura por 30 metros de altura. Ou seja, todo o reino podia ver. E era a ordem do rei que adorasse, porque não somente os escravos, mas até mesmo os babilônicos, se não adorassem, a ordem era que fossem lançados na fornalha. E o título da minha pregação de hoje é Cristo e eu na minha fornalha. Aleluia. Nós vamos passear por alguns tópicos, a qual o Senhor trouxe no meu coração, lendo essa passagem, meditando. Ok, Senhor, a história é incrível, mas eu preciso que o Senhor me diga o que nós temos a aprender nos dias de hoje com uma história que aconteceu há 2.600 anos atrás. O que Sadraque, Mesaque e Abidnego tem, que o Senhor fez com que ficasse na Bíblia, para que hoje em 2024 nós lêssemos, e no culto de jovens do Legacy Rocks, nós possamos ser incendiados pelo Espírito Santo. Aleluia. E a primeira coisa que o Espírito trouxe no meu coração foi a fé. A fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ela não era condicionada, e ela também não era negociável. Eles não temeram diante do rei, eles não temeram diante da própria morte, eles não negociaram a fé no único Deus. Como a gente acabou de ler, eles olham para o rei e dizem: olha, o Deus ao qual servimos, o Senhor pode nos lançar na fornalha, Ele nos livrará, mas ainda que Ele não nos livre, nós não adoraremos aos seus deuses. Aleluia. Essa é uma fé, a fé a qual a palavra diz, a fé de ação. Não é a fé de apenas dizer eu creio, é a fé de viver. Eu não me dobrarei a outro Deus, eu não negociarei a minha vida, a minha fé, pois eu sei muito bem a quem o Deus que eu sirvo, e Ele vive. Aleluia. Seguindo, algo que me chamou a atenção também nesses 3 jovens, e eu quero te convidar, como eu disse, se imaginar vendo esse episódio, ou se colocar no lugar deles, você jovem, você que tinha até alguns privilégios para um escravo, a qual você podia comer da comida do rei, você podia beber do vinho do rei, você não estava lá quebrando tijolos ou construindo pilares, você estava servindo na casa do rei. E o rei diz assim: ei, é melhor para vocês se prostrarem e adorar, porque se você se prostrar e adorar, vai ficar tudo bem. Mas não, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. E me chama a atenção então a coragem. E a palavra vai nos dizer que o Senhor nos deu espírito de ousadia e não de covardia.
E Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram extremamente ousados. Eles não pensaram duas vezes em encarar de frente o rei e dizer: não tem problema não, pode mandar queimar. Eu não vim para a Babilônia para negociar com você, rei. Deus não me deu o espírito de covardia, Ele me deu o espírito de coragem. Coragem para olhar nos teus olhos, rei, e dizer o seguinte: aquece 7, 14, 20 vezes mais, porque se Deus quiser que a gente queima, mas nós vamos estar com Ele. Aleluia. E muitas vezes nós duvidamos de nós mesmos, e como eu disse no início, há um vício de olharmos para as gerações ou para os jovens e pensarem: eles não sabem para onde vão, eles não sabem o que querem, eles não sabem fazer, eles têm medo. Mas a verdade é que a cada geração Deus tem um novo convite para que vocês quebrem os paradigmas do seu dia a dia, para que vocês digam não ao mundo e com coragem vocês olhem, seja para quem for, para o rei, seja para a sua casa, na sua escola, no seu trabalho, para quem for, e diga: ei, o Deus a quem eu sirvo me chamou e eu vou com Ele até o fim. Todo mundo comigo? Vocês estão comigo? Aleluia. Um terceiro ponto, e aí é onde eu embaso a palavra de hoje e a qual Deus me deu, que é o posicionamento. Meus jovens, meus adolescentes, quantos de vocês aqui querem viver uma vida mais profunda com o Senhor? Quantos de vocês aqui querem discernir a voz de Deus? Querem ver a mão do Senhor agir na sua causa, na sua vida? Deus está te chamando para se posicionar. Vocês já pararam para pensar que a gente muitas vezes brinca de ser filho de Deus? A gente brinca de ser cristão? E já pararam para pensar que Deus não está de brincadeira de ser seu Deus? Não existe cristianismo mirim, cristianismo café com leite, cristianismo hoje sim, amanhã não. Deus nos chama para uma vida de posicionamento diário. Diário. Posicionar-se ao lado do nosso Senhor, sabendo que a nossa fé surte muito efeito em nossas ações, sabendo que as nossas ações são uma evangelização muito mais poderosa que muitas vezes o ato de nós estarmos com o microfone pregando a palavra do Senhor. Quando outros veem o que o rei Nabucodonosor viu na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, imagine o espanto daquele rei de olhar para 3 jovens ousados, nosso linguajar hoje, folgados. Imagina, eu sou o rei, eu falei para você adorar, você é um moleque, o que você está falando bem que não vai? Não é assim que a gente pensaria? Se eu fosse o rei, eu ia pensar assim: o que esses 3 estão achando que são? Quem são esses 3 moleques israelitas para falar com o rei dessa maneira? Mas existe um só rei, o rei sobre todos eles, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o rei ao qual nós devemos devoção, esse é o rei ao qual nós devemos e adoramos, porque Ele é o único rei. Aleluia! Então esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, mesmo como eu disse, diante dos seus privilégios, mesmo das ameaças do rei, diante das suas ameaças, e mesmo de uma cultura onde aquilo era normal que eles se prostrassem e adorassem outros deuses, era normal adorassem aquela estátua, e eles já estavam há pelo menos 3 anos sendo treinados, mas o posicionamento firme na rocha que eles tinham, não o permitiam dobrar os seus joelhos, ainda que para todos aquilo fosse comum. Sabe quando a gente olha para o nosso pai, para a nossa mãe, eu passei por isso, e a gente fala assim: mas está todo mundo fazendo, mas todo mundo faz. E acho que você já ouviu essa frase: você, aleluia. Isso é uma verdade, irmão. Vou falar, eu também não gostava de ouvir, não. Tem hora que a gente quer ser todo mundo.
Tem hora que dá vontade de ser igual a todo mundo. Mas aí está um segredo do nosso Deus. Antes mesmo que seus ossos fossem formados, Ele te chamou para viver uma história única e linda. E você não deve se comparar, nem querer ser igual a todo mundo, porque o que Ele tem para você é especial e vai fazer muito mais. E gente, vocês são do Instagram, TikTok, Snapchat, os influencers. Quem chama a atenção? Quem é igual a todo mundo ou quem é diferente? Quem tem sucesso? Quem cria ou quem copia? Irmão, Deus te chamou para viver uma história que ainda ninguém viveu. Não é para você copiar ninguém. Não é para você olhar para os seus amigos, seja onde ele estiver, ou às vezes até mesmo seus filhos, sua família, e falar: ah, mas ele é assim, então também você. Não. Se posicionar vai fazer com que Deus abra as janelas do céu sobre a sua vida. E da mesma forma que você se coloca firme diante do Senhor, Ele se coloca firme do teu lado. E não tem fornalha, irmão, não tem gigante, não tem rei que te faça parar. Nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento, e nessa história nós vamos ver que então eles enfrentaram o rei Nabucodonosor, e assim como o rei disse, eles foram jogados na fornalha. E eu disse que o título da minha pregação essa noite é Cristo e eu na minha fornalha. Porque é claro que eu e você hoje não estamos sofrendo ameaça, sermos jogados numa fornalha. Não existe um rei que está mandando sobre nossas vidas. Nós não temos o mesmo tipo de problema que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram. Mas nós temos as nossas próprias fornalhas, os nossos próprios desafios, os nossos próprios problemas. E ainda que os outros pensem que o nosso problema é muito pequeno, ainda que os outros nos julguem, seja pela pouca idade ou por qualquer outro motivo, o nosso Deus é um Deus de relacionamento, e Deus não julga probleminha e problemão. Se está doendo, Ele está junto. Se está sofrendo, Ele se importa. Se confia, Ele responde. Se chama, Ele ouve. Aleluia. O nosso Deus não mede dorzinha ou dor grande. Nosso Deus não mede pela idade, pelo contexto histórico social. E às vezes o que para mim não é nada, para você é muito. O que para você é nada, para mim é muito. E aí está o segredo daqueles que confiam e se colocam do lado do Senhor. Eles são jogados na fornalha, 7 vezes mais aquecida, ao ponto de que os soldados que o jogaram, como diz na Bíblia, morreram. Ou seja, os soldados que não tinham nada a ver, só de chegar perto do fogo, foram mortos. E então chega o clímax dessa série, desse episódio, quando Nabucodonosor acha estranho, porque eu imagino que queimaram um corpo humano no fogo devia dar um cheiro completamente desagradável, ou pelo menos ele imaginava ouvir uns gritos. De alguma forma ele queria se satisfazer e dizer: eu avisei, agora virá churrasquinho. Mas quando o rei então olha para dentro da fornalha, não tinham 3 homens, tinham 4 homens. E ele disse que o quarto tinha aparência como filho dos deuses. Aleluia. O Senhor, eu creio que antes mesmo que eles fossem jogados na fornalha, o Senhor já estava lá. Antes mesmo que eles entrassem na fornalha, o Senhor já estava lá dando ordem ao fogo: ei, vocês não vão queimar os meus, nem mesmo um fio dos seus cabelos será queimado. E quando o rei olha para dentro da fornalha e percebe então que nada havia acontecido com eles, ele se espanta. Ele se espanta ao ponto de homem que erguia estátuas para adoração, que tinha vários deuses e que era o rei mais poderoso daquela época, dono do maior reino, diz: não há outro Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor, ele não era um político, ele era um rei, ele era um ditador, ele mandava e desmandava e ninguém podia contra a sua ordem. Mas quando ele entende o Deus a qual Sadraque, Mesaque e Abednego confiava, ele diz:
eu não posso com esse Deus. Eu não tenho força contra esse Deus. E quer saber? É melhor eu fazer uma ordem de todo mundo adorar esse Deus aí antes que a coisa vire, o jogo vire e queimados seremos nós. Porque, rapaz, eu mandei aquecer 7 vezes e os caras estão inteirinho andando pelo fogo. E ainda nessa palavra eu falei: Senhor, nós passamos pelo fogo, e o nosso medo como seres humanos é não resistirmos às nossas fornalhas. Nós passamos por situações onde parece que a gente não vai sobreviver. Nós passamos por momentos onde parece que chegou o fim. E parece que nossos sonhos que a gente um dia teve já não vão mais acontecer. Parece que as nossas orações talvez não chegaram até o céu. Ou parece que ninguém ao nosso redor enxerga realmente quem nós somos e o que aquilo que nós temos passado. E eu confio fielmente em um Deus que me vê pelo que eu sou, que me ama independente daquilo que eu faço, porque não é pelo meu merecimento, mas é porque Ele me amou primeiro, é pela sua graça. Quantas vezes eu na minha caminhada, ainda jovem, eu me entristecia tanto quando eu errava e pensava: eu não sou digno desse Deus, eu não consigo andar com esse Deus. Deixa eu te falar, sozinho você não consegue mesmo. Pelas tuas forças você não vai conseguir andar com Deus. Os caminhos dele são diferentes, os sonhos dele são diferentes, a forma que ele nos vê, o que ele enxerga é diferente. Mas quando nós entregamos o nosso coração, posicionamos: ei Senhor, me segura pela mão e eu não vou te trocar. A minha fé não vai ser negociada. Eu quero andar contigo, me ajuda a passar pelo meu fogo, pela minha fornalha. Você vai ver que quando você passar pela tua fornalha, eu não sei qual é, mas quando você passar pela tua fornalha, o fogo ele não vai te queimar, mas ele vai te purificar. Ele vai te santificar, Ele vai te preparar para viver um novo, um extraordinário que você ainda não conhece da parte de Deus. E o que Ele está esperando, Rick? Como é que eu vou viver isso? Você precisa se colocar corajosamente, posicionado numa fé que não vai ser negociada. Com o que, Rick? Com tudo aquilo que o mundo tem te oferecido. E Deus tocou no meu coração compartilhar com vocês. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido isso, eu vou ser breve, mas uma das maiores falhas que eu vivi, e eu quero trazer isso porque eu tinha 14 anos, foi quando eu fiquei cego, e eu perdi a minha visão. Coisa essa que eu nunca vi importância de falar, e também não gostava de compartilhar, mas eu perdi minha visão. Para quem não sabe, eu sou diabético tipo 1, diabetes deixa cego? Não, mas o açúcar muito grande, muito alto no meu sangue foi para minha córnea ocular e me cegou. Os médicos não viram isso a tempo antes de eu ficar cego. E eu acho que essa foi a minha maior fornalha na minha adolescência. Fora a vergonha que eu estava de agora ter que me medicar e ter que tirar meu sangue no dedo, ter que me agulhar na frente dos meus amigos de escola. Quando eu fiquei cego, foi a minha maior fornalha. E eu ouvia a voz do meu pai e da minha mãe embargando, a vontade deles de chorar todas as vezes, porque eu realmente não conseguia andar sozinho. Não é da época de vocês, mas na minha época tinha uns anéis de prata que giravam, que era uau, a moda. E eu gostava muito, e aí meus pais, para me agradar, falaram assim: vamos lá no shopping, Rick, eu vou te dar um anel de prata. Eu, glória a Deus, estou vendo alguma vantagem de perder a visão. Estou só quebrando o gelo, pessoal. E quando eu cheguei no shopping, fui na loja, o vendedor todo, né, uau, olha esse anel, bota no dedo. E meus pais ali do lado, eu virei minha mãe e disse assim: mãe, é bonito? E eles começaram a chorar. Sabe o que é mais engraçado nessa fornalha que eu passei? Que hoje eu me emociono, mas eu me emociono de lembrar que com 14 anos, enquanto meus pais choravam, existia uma voz dentro de mim, existia um quarto homem me dizendo: você não vai perder a visão. Minha mãe chorava de ter que andar de mão dada comigo, de óculos escuros dentro do shopping, e algo dentro de mim dizia assim: você não vai ficar cego.
E quando a gente passa por esses momentos, muitas vezes, a maioria deles, nós não conseguimos entender o porquê nós estamos passando por aquilo. E meditando nessa palavra, feliz demais de poder falar com vocês essa noite. Deus me disse: você lembra daquela sua fornalha que a gente passou junto? Eu falei: lembro. Fala essa noite. É um bom exemplo. Você tinha 14 anos, ei, você só passou aquilo para eu te mostrar que eu sou bom e eu estou com você. Que aquilo que era impossível para os teus pais, aquilo que parecia irremediável para os médicos, para mim não era. Irmão, eu uso óculos, mas eu enxergo sem também. E um momento eu pensei que eu já não mais enxergaria. Mas o Espírito dizia dentro de mim: isso vai passar. Esse fogo não vai queimar. Ei, não queimou nenhum fio de cabelo meu. Não vai queimar o seu também. Você precisa confiar no Senhor. Não vai te queimar. Já são quase 9. Estão com fome? Glória a Deus. Aleluia. Mas eu creio que vocês também estão com fome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vocês acharam que eu estava falando estrogonofe, né? Aleluia. E depois dessa palavra, você pode me perguntar: tá, Rick, então me dá uma dica, me dá um conselho. Como é que eu me posiciono? Como é que eu faço isso aí? Como é que eu vivo esse novo de Deus? Como é que eu passo pelo fogo? Irmão, o nosso Deus é tão bom e tão grande, que Ele nunca pediu para você lutar luta nenhuma sozinho. Que Ele nunca pediu para você encarar gigante nenhum sozinho. E sabe, que gigante? Cara, o gigante pode ser o seu relacionamento com os teus irmãos, com os teus pais, com os teus amigos, com o namorado ou a namorada, na tua escola. O teu gigante pode ser não saber o que eu vou fazer quando eu sair do high school. Qual é a carreira que eu vou seguir? Cara, eu estou nos Estados Unidos, é tão diferente, como é que eu faço? Caraca, de repente você fala assim: eu não quero ser para sempre uma coisa. Eu tenho sonhos maiores, mas eu não sei como vivê-los. E Deus manda dizer nessa noite: nenhuma dessas preocupações suas passou desapercebida do seu Deus. E o que Ele está esperando é você dobrar o teu joelho e falar para Ele assim: Senhor, eu tenho esses medos, eu estou dentro dessa fornalha, mas assim como aquela história lá em Daniel 3, eu sei que o Senhor vai me tirar daqui, e eu vou sair daqui mais forte, mais santo, mais puro, mais sábio, mais perto de Ti. E eu te convido então a se posicionar no Senhor. Eu quero, antes de nós caminharmos realmente para o fim, trazer mais uma história curta sobre posicionamento. Existe entre nós aqui alguém que ainda não é batizado? Amém. Glória a Deus. O batismo foi uma fornalha para mim também. Com 18 anos, eu já estava na igreja. Eu era de uma igreja que a gente com 18 já andava de terno e gravata. E a gente se achava muito adulto que estava engravatado, né? Então você via uns menininhos de 12 anos engravatados. E era mês de batismo na minha igreja. E eu já estava na igreja há algum tempo já. Eu já cantava nos jovens. Eu já fazia parte da escola bíblica dominical. Eu estava sempre lá. E quando anunciaram o batismo, até meus pais pensavam que seria natural para mim falar: vamos batizar, eu já tinha 18. Mas algo dentro de mim dizia assim: melhor batizar não. Se batizar a coisa fica séria. Se batizar vai pesar mais do que você faz. Então eu, com a minha genialidade, pensava: não vou batizar. Continuo vendo a igreja sem batismo. Não tem problema. E o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Ei, amigão, a partir do momento que você sabe quem eu sou, a coisa já é séria. Lembra que eu falei lá no início? Não tem café com leite, não tem cristão mirim, Deus não está de brincadeira. Não adianta você querer viver o novo e o profundo de Deus se você quer brincar na piscina rasinha. Você não vai mergulhar no poder do Senhor se você quer ficar no degrauzinho.
de boinha. Você está vendo muitas vezes os jovens igual vocês, ou vocês estão lá no YouTube vendo pregadores, ou vem um convidado e você fala, meu Deus, olha como eles fluem, meu Deus, que autoridade, que poder, Deus é na vida deles, quando eu vou ser assim? Mas eles já estão lá submersos e você está na escadinha de boinha. E Deus não vai arrancar sua boinha, não vai arrancar a rodinha da bicicleta. Ele vai esperar você chegar nele e falar assim, eu não quero mais andar de rodinha, eu não quero mais boinha, eu quero mergulhar fundo, profundo no Senhor. E eu tive essa fornalha dentro de mim, e eu falei, melhor não. Mas o Espírito Santo me convenceu de que eu viveria algo muito mais extraordinário se eu me entregasse totalmente a Ele. Porque Ele morreu por mim e por você, e declarou o amor dele publicamente ao mundo todo, antes mesmo da gente nascer. Porque eu não vou declarar o meu amor por ele diante dos homens. Porque ele não disse que eu não erraria mais. Ele não disse que eu não teria mais fornalhas para passar. Mas ele falou, eu vou estar com você em todos os momentos. E quando você cair, eu te levanto. E quando você passar pelo fogo, não te queima. Quando você estiver no mar, você não se afoga. Porque eu estarei com você. E o que me emociona, e eu não tenho tempo para contar todos os meus testemunhos, é que Ele esteve comigo até o dia de hoje. E está comigo. E eu quero que você possa confiar nesse Deus e viver uma história ainda mais extraordinária. Que um dia eu creio fielmente em meu coração, que serão vocês, as nações, dizendo tudo aquilo que Deus é e fez em vocês. Assim como os jovens foram treinados por 3 anos, outra língua, outra cultura, vocês não pensam que talvez vocês se assemelhem? Vocês têm aprendido outra língua, vocês têm vivido em outra cultura, vocês têm a possibilidade de alcançar nações, vocês falam a língua do mundo, vocês têm a possibilidade de levar Cristo muito mais longe do que eu tinha na idade de vocês. E Cristo está prontinho, com o jato já pronto para decolar, com o seu lugarzinho reservado, esperando a sua decisão de falar, vamos voar junto, Jesus. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. E a banda pode subir. Aleluia. Eu creio que nessa noite é uma noite onde o Espírito Santo está convidando cada um de nós a chegar mais perto, a parar de brincar, a parar de fingir, se abrir de verdade e falar, Senhor, eu quero viver contigo, eu sou teu e eu vou gritar para o mundo, eu te amo, Jesus. Sem pressão, mas com um pouquinho. Domingo vocês têm uma grande chance de falar para o Senhor, cansei de brincar. Não é mais café com leite, eu entendi. Contigo é sério, o Senhor me leva a sério, eu vou te levar a sério. Mas Henrique, eu estou cheio de erro, estou cheio de pecado, eu não sei. Quem te justifica é o Senhor Jesus. Não são suas próprias ações, é o Senhor Jesus quem te justifica. Não é você mesmo que vai se justificar, é o sangue de Jesus que te justifica. E sabe por que muitas vezes o inimigo tenta contra a sua decisão? É porque ele sabe que a partir do momento que você tomar a decisão de falar, Jesus, eu estou contigo e não abro, ele perdeu. Quando você fala assim, agora estamos juntos, Jesus, e não me importa se eu errei, porque se eu cair, o Senhor me levanta. Então o mundo vai olhar para você e dizer, eu perdi ele, eu perdi ela. E como vai ser daqui para frente, Rick? Vai ser muito melhor do que o seu ontem. O teu amanhã te reserva coisas maravilhosas, presentes de Deus, bênçãos do Senhor, revelações da sua glória e do seu amor, que vocês ainda não viram, mas verão e viverão em nome de Jesus. O Deus que eu sirvo nunca falhou e nunca vai falhar.